Começa agora na CVI TV, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta, que hoje vai falar sobre os males do tabagismo ou o hábito de fumar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto do tabaco, seja em forma de cigarros convencionais, seja do cigarro eletrônico ou mesmo pela aspiração por vapor nos narguilés e outros instrumentos. Mas cerca de 1 milhão de mortes são de não fumantes, expostos ao fumo passivo. Para falar sobre o combate ao tabagismo, está conosco hoje a médica pneumologista e professora da nossa Univale, de Medicina da Univale, Renata Viana. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Obrigada, Elis, pelo convite. É muito importante ter esse espaço para a gente falar sobre uma das principais causas de morte que a gente ainda tem hoje em dia no mundo, né? Pois é, e esse dado da Organização Mundial de Saúde ainda, ele é muito preocupante, né? 8 milhões de mortes estimadas, causadas pelo uso do tabaco e seus derivados, né? Antigamente a gente tinha 35%, né? Esse número assusta, mas se a gente pensar que na década de 80 eram 35% da população compostos de tabagistas e hoje a gente tem ali 9%, a gente já teve um benefício. Esse número poderia ser muito pior, né? Agora, o problema que a gente tem é que ainda tem gente mantendo, né? Ainda tem gente mantendo o vício do tabaco e ainda tem gente entrando nisso, né? E hoje em dia a gente tem novas formas de um velho tabaco, né, que são essa forma que você já comentou sobre o narguilé, sobre os cigarros eletrônicos, e tudo isso, na verdade, a droga é a mesma, que é a nicotina. Então, o indivíduo experimenta, né, aquela substância, que é uma substância psicoativa, vai rápido para o cérebro, gera dependência, e a pessoa quer repetir aquela sensação. E aí vem a consequência de todos os malefícios que a gente já conhece. Tu falaste muito bem, assim, já foi muito maior o número de fumantes, né, e principalmente se considerado em relação à população, às populações, né? Eu lembro que na minha casa, por exemplo, meu pai e minha mãe fumavam, né? E você saía na rua, maior parte das pessoas fumava, você ligava a televisão, o pessoal na novela fumando, nos filmes fumando, e em todo lugar fumando propaganda de cigarro. E isso começou, né, digamos assim, a ter um efeito positivo da proibição das propagandas, da proibição de se ter pessoas com cigarro na mão, na TV, nas propagandas e tal. Começou a ter um efeito, lógico que demorou, né, porque isso foi nos anos 90 que começaram essas campanhas, né? Nos anos 90, eu me lembro que tinha uma campanha que foi introdutória, que dizia assim, tinha uma série de cartazes desenvolvidos até, teve o Ziraldo participou, um monte de gente famosa, assim, participou. Tipo assim, tinha uma que eu achava ótimo, né? Fumar é cafona, fumar é feio, fumar é... Então, tinha, assim... desconstruindo aquela imagem porque as propagandas vendiam exatamente o contrário, né? Quem fuma é legal, quem fuma eram os mais bonitos, eram os homens corajosos, destemidos, as mulheres poderosas, né? E foi exatamente isso. Então, primeiro, quando chegou o cigarro ali, um pouquinho antes ali da guerra, na guerra explodiu, né? A Revolução Industrial começou a produção industrial, né? Máquinas produzindo uma quantidade enorme de cigarros e a coisa foi se popularizando. Como é uma substância que dá uma sensação de prazer, as pessoas experimentam, gostam e querem repetir. Então, aquilo, conforme as pessoas iam experimentando, iam começando a se tornar tabagistas, virava um hábito e aquilo foi aumentando. Viram que se a gente propagar, né, em publicidade, televisão, num filme, geralmente o principal do filme fumava, a mulher mais interessante do filme fumava, aquilo foi crescendo, só que junto com isso vieram as doenças e cada vez mais estudos mostrando que, ok,
parecia bonito e tal, mas dá uma sensação boa, mas olha a consequência. Aos poucos, né, as organizações de saúde foram tomando a frente, mostrando isso, e aí vieram essas campanhas, né, de proibição de propaganda, que a criança, imagina, assistia, né, pequena, um ídolo às vezes, e queria ser igual, então ela achava que tinha que fumar para poder ser igual àquele. Aos poucos, essa propaganda foi sendo mais dificultada, as pessoas foram aprendendo com todas essas campanhas, por isso a importância dos dias mundial e nacional contra o tabagismo, né, para que a gente tenha uma oportunidade de falar, de relembrar a quem já sabe os malefícios e ensinar a quem não teve, né, a oportunidade de saber. E interessante, né? A gente fala assim, você falou, foi no período pós-guerra, né, que explodiu a indústria do tabaco, enfim. Mas aí, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, essa campanha contra as propagandas e tentando desconstruir essa imagem criada, né, por Hollywood ou pela própria TV, de que o cigarro era uma coisa boa, que dava uma boa imagem, tentando desconstruir isso. Isso foi no início dos anos 90. Exatamente. Olha quantos anos, E né? só foi proibido mesmo no início dos anos 2000. Quer dizer, aí de lá para cá, agora, anos de 2020, do final dos anos de 2010, começou de novo a ter uma ascendente. Como que se pode voltar a reverter isso? É só por meio da informação mesmo, né? Então, informação. O que acontece é que esse filme que a gente viu, né, de primeiro explodir, depois a gente perceber as doenças, os males, os tipos de câncer, o enfisema pulmonar, infarto, AVC, todo o mal que o cigarro traz. Com certeza na tua família tem alguém que teve algum problema relacionado ao cigarro, na minha teve, enfim. Depois de perceber o que acontece, é que vem a proibição, né? Porque aí vem os estudos, a gente consegue provar por A mais B que não pode, e aí a gente, ok, vamos proibir. Quem viu esse filme, quem tem histórias familiares, né, de malefícios do cigarro, conhece pessoas que passaram por isso, quando olha para um cigarro, até uma criança, se eu mostrar um cigarro, ela vai torcer o nariz e vai falar, isso faz mal. Meu avô morreu de câncer, né, minha avó teve enfisema. Então você mostra, é como se você mostrasse o lobo para a criança, ela identifica, opa, esse eu sei que é vilão da história, ela não quer. O que aconteceu? Como a indústria perdeu muito nesses anos, né? Imagina, 35% da população veio para 9%, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a ideia era uma indústria decadente, né? E aí vieram novas formas de tabaco. A mesma droga, o mesmo lobo, só que vestido com uma pele de cordeiro, né? Então, você olha, você não identifica que aquilo é a mesma coisa. E se vem alguém te dizendo que ele não é tão ruim assim, mais uma chance de você experimentar. E interessante, que é uma coisa que a gente quer, que eu quero falar bem mais no segundo bloco e tal, mas já dá para a gente dar uma pincelada nesse agora, é exatamente essa roupagem, né? Quer dizer, ela começou, a desculpa era que fazia menos mal, era que ajudava a pessoa a desviciar do cigarro. Essa foi a desculpa para que a indústria pudesse entrar nesse nicho, né? Exatamente. Imagina que, como que eu vou fazer uma pessoa parar de usar uma substância usando a substância? Igual, né? A substância é a mesma. A questão é o que vem junto com a substância. Então, ele não vai deixar de ser dependente, ele vai trocar o 6 pela meia dúzia. Só que essa meia dúzia a gente ainda não tem tanto estudo assim para saber. A gente está vendo aí, conforme as coisas vão acontecendo, que já tem jovem doente, já teve um monte de caso de morte, né, nos Estados Unidos por conta de doenças graves agudas. Não é nem aquele paciente que vai fumar uma vida inteira e vai sofrer lá no final, né? Coisas agudas e subagudas acontecendo. Uma das desculpas é que junto da nicotina, no cigarro convencional, por exemplo, tem um monte de outras coisas, um monte de outros produtos. Realmente é uma bomba, aquilo ali é uma bomba de porcarias. Eu estou te falando de que, por exemplo, o meu marido, né, ele trabalhou um tempo na Souza Cruz, lá em Porto Alegre. E a primeira coisa que eles fazem é mostrar a cadeia produtiva. A hora que ele saiu, já ele chegou em casa, porque ele não é fumante, ele também não era fumante, né? Mas, como eu te falei, minha mãe foi fumante, meu pai era fumante, a mãe dele era fumante, inclusive teve enfisema pulmonar e morreu por conta disso.
E o pai dele também, apesar de ser médico, era fumante, né? E ele saiu a dizer assim, você não faz ideia do tanto de produto químico, do tanto de porcaria que tem no raio do cigarro. Eu sabia que era ruim, mas eu não sabia que era Tão ruim, né? tão horrível. Imagina, o nosso filtro, né? O pulmão é o nosso filtro. Na sua casa você limpa, você higieniza lá o seu ar-condicionado a cada 6 meses, 1 ano, sai aquele monte de sujeira. No pulmão a gente não consegue fazer isso. Ok, tem células ali que vão tentar trabalhar para limpar, mas não dá conta. É muita sujeira, é muita substância tóxica, né? E nos cigarros eletrônicos, né, narguilé também, quando você aquece aquele líquido, Potencializa. você transforma em outras substâncias que a gente não sabia que tinha. Então, ainda estamos descobrindo até hoje substâncias que venham, né, produtos químicos ali, ou reações que possam acontecer e causar mal também ao nosso organismo. Nossa Senhora. Segundo bloco vem aí com mais detalhes escabrosos dessa coisa horrorosa que é o tabaco e seus derivados. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui neste Câmara Aberta que hoje aborda o combate ao tabagismo com a doutora Renata Viana. Doutora, a gente falava, né, ali no final do primeiro bloco, de que cada vez mais, né, a indústria tenta nos vender novamente a mesma droga com uma nova roupagem, né? Como você bem figurou, né? É o lobo travestido de ovelha. É exatamente isso. A gente estava falando que para criança ainda, eu tenho falado isso muito com os pais, né? Se a gente não conta para a criança a história do lobo que se veste de ovelha, ou seja, se a gente não fala antes, em breve ela vai ter contato na escola, por exemplo, né? No recreio ou no banheiro, na hora do intervalo de aula, e algum amiguinho vai contar a história diferente. Vai dizer que aquela ovelha é legal, que aquela ovelha não faz mal, que não tem perigo. E aí, quando você souber, ou quando você vai, não, agora é hora de falar, ele já experimentou, né? Uma coisa difícil hoje que os pais têm tido mais dificuldade é que quando você descobria que um filho estava fumando, o que você sentia? Pegava a roupa, tinha o cheiro de cigarro, né? Você percebia, né, quando dava um beijo, né? E hoje não. Hoje o cheiro é bom. Então, os sinais para os pais, por exemplo, perceberem em casa... Está mais difícil. Está mais difícil. O que eles indicam, né? Que no quarto tem cheirinho de fruta, cheirinho gostoso, cheirinho de bala, cheirinho de açúcar. A criança com aquele comportamento estranho de quem está escondendo alguma coisa, ou muito mais ansiosa do que o normal, porque aí na ausência da droga eu tenho mais ansiedade, né? Então, um pigarrinho que começa sem muita justificativa, ou as crianças que tinham asma voltando a ter sintomas sem ter uma justificativa para isso, né? Tosse que demora a passar, tudo isso tem que ser sinal amarelo ali para a família conversar, talvez observar, olhar ali no material escolar da criança se tem alguma coisa diferente, né? Porque nem parecer cigarro eles parecem ali uma caneta, às vezes, ou eles parecem um pendrive. E nem chamam de cigarro, né? Chamam de, como é que é? VoIP? Vape ou os pods, né? Os pods. Quer dizer, pod, como se fosse o iPod. Exatamente, né? E sabe que a indústria tem jogado tanto nessa questão da tecnologia, porque jovem gosta de quê? Tecnologia, né? Eles gostam de coisa moderna, de coisa que seja eletrônica, né? Então, eles pensaram tanto nisso, assim, como fazer uma ovelha que atraísse, que hoje tem lojas de tabaco aquecido, né? Que hoje a gente fala ainda um pouco menos aqui no Brasil. São lojas, assim, lindas, coloridas, parecem lojas do telefone, aquela marca famosa que os jovens adoram, e com marcas, com dispositivos eletrônicos diferentes, de cores diferentes, lojas lindas, tá? Tudo para atrair... Bem parecido, exatamente. Eles vêm... Arregimentar um novo batalhão de usuários. Exatamente. E aí eles vêm, são caros, né? Então é um status ter.
e eles vêm num estojo lindo, né? Então, tem cores diferentes, cores metálicas, tem aromas diferentes ali nas essências, enfim. É assustador. Então, a gente precisa contar a história, eu digo, né? Antes do nosso filho ouvir essa história de outra pessoa e acabar mordendo a maçã, né? Eu digo, antes de saber o mal que é. E aí é que tá, como é que a gente vai, hoje eu imagino que até mesmo, tudo bem, a Anvisa conseguiu a duras penas, proibiu, né, conseguiu-se proibir a comercialização desses vapes, esses cigarros eletrônicos aqui no país, mas a internet está aí, né? Como eu até comentei contigo no intervalo, eu estava pesquisando, olha só, né, sobre essa temática para poder fazer a entrevista. E eu pesquisei lá cigarros eletrônicos, o que me aparece em primeiro lugar? Propaganda de cigarro eletrônico. Quer dizer, onde eu poderia comprar os sites, me remetendo a sites que queriam me vender a droga. Agora vamos pensar nos órgãos que vão controlar, né? Uma coisa é você controlar na televisão, né? Que você vai saber o que vai passar, qual é a hora. Outra coisa é o mundo da internet, né? Então, redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, que é os que os jovens usam. Então, não é aquela propaganda igual antes, né? Parecia lá Marlboro e aquele, não é isso. São influencers, que são aquelas nossas Vera Fischer, o Tarcísio Meira, de antigamente, são esses influencers que muitas vezes pelos adultos são desconhecidos, que recebem kits para tirar fotos usando, né, tudo que eles usam. Eu usei uma coisa no cabelo diferente, um óculos, aquilo vira febre, né? Então eles tiram foto como se fossem só usuários. E isso estimula, né? Porque todo mundo quer ser igual àquele influencer, porque ela é muito bonita, porque ela é inteligente, porque ele é engraçado, porque ele é bonitão. E eles querem repetir. E aí, então, é uma propaganda velada, né? Que é muito mais difícil da gente conseguir controlar. Por isso que eu digo, tem que informar. Vamos informar os pais, provavelmente antes, né? Os adultos jovens que têm acesso à informação, para que aos poucos a gente chegue nas crianças. Uma outra coisa que a gente tem conversado aqui, até conversei com uma escola já, da gente fazer trabalhos para ensinar para essas crianças. Vamos contar a história para eles enquanto eles são pequeninos ainda, né? Do que aconteceu e que essa história está se repetindo para que eles também não caiam nessa. Em relação ao cigarro convencional, embora a maioria não esteja entrando nessa, ainda tem muita gente jovem iniciando, né, o tabagismo. Por mais caro que seja um maço de cigarro, né, por mais malefícios que a gente saiba que tenham, né, para enumerar, mas eles ainda buscam às vezes, e é importante a gente manter informações também sobre o cigarro convencional para não ficar só falando sobre o eletrônico e o narguilé e a gente deixar o convencional de lado. Apesar de infelizmente estar se popularizando, né, essa compra, essa importação às avessas, na verdade quase um contrabando às vezes vem pelo correio isso, né? Mas é um contrabando, porque se aqui Se dentro é ilegal, é um contrabando, né? Como fazer, assim, por exemplo, a gente fala muito às vezes o Ministério da Saúde está com muitas bombas para desarmar nas mãos, né? Com relação a isso, com relação a outras doenças que estavam praticamente extintas, né? E que estão voltando porque pararam de falar, porque acharam que estava sob controle, pararam de fazer campanhas e, de repente, os índices começam a subir novamente. É o caso do sarampo, é o caso da tuberculose, né? Às vezes, por falta de vacinação, né? A pessoa não quer se vacinar ou não fazem campanhas pró-vacina, aí acaba voltando a doença, reaparecendo. Pode acontecer a mesma coisa com o cigarro tradicional? Olha, a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Então, por isso continuam essas datas, né? Hoje em dia, o 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco, a gente sempre conversa sobre isso, sempre tem entrevista, sempre sai alguma reportagem, né? Nas escolas ainda tem bastante projeto pedagógico visando ainda a parte da questão do tabaco convencional.
A ideia é que a gente fale sobre todos eles, agora trazendo mais informações sobre as novas formas. A questão é que foi tão rápido que a coisa alastrou, que não deu tempo, para você ter ideia, dos próprios médicos, né? Quem é da área é um pouco mais fácil, tem mais acesso, né, a estudo, enfim, os pacientes com as doenças vindo, né? Agora, tem colegas que são de outras áreas e que vêm perguntar, Renata, me fala um pouco mais sobre isso, puxa, me disseram que era só uma essência, mas é ruim mesmo, qual é o problema? Então, se nem, às vezes, a população médica geral de outras áreas, né, sabe, imagina até chegar aos órgãos, enfim, tudo isso acaba, né, então... E até chegar em quem é... Nos pais, por exemplo, nos né, pais, das crianças, nos jovens. naqueles que estão querendo... que a indústria está querendo que vire usuário também, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, é uma queda de braço. Eles tentando fazer isso virar febre rápido para ter novas ovelhinhas para o rebanho, né? Para poder manter financeiramente esse vício ali para a indústria. E os médicos querendo avisar rápido a todo mundo para que a gente não caia nessa, porque vem um problemão. Outro dia eu estava conversando com um psiquiatra, que a gente fez uma aula na Univale, um colega que é professor também, e ele disse, puxa, meu irmão fumava e ele trocou por um vape. E num maço de cigarro, a gente sabe, então são 20 cigarros ali, eu pergunto para o paciente assim, quantos maços de cigarro o senhor fuma ou fumou, né, média na sua vida? Ele me diz, lá, 1 maço por dia, 2 maços por dia, meio maço. E o vape? Como que a gente quantifica isso, né? Por quê? Como é uma coisa que, teoricamente, ainda não tem proibição de estar em contato com as pessoas, dependendo ali do nível de fumaça que faça, a pessoa pode usar até escondida, ninguém percebe. Então, os jovens, eles ficam usando aquilo muitas vezes direto. É diferente de um cigarro, acabou, agora eu vou ter que acender outro. Não, aquilo ali fica. Então, perde-se um pouco a noção da quantidade de uso, né? Então, outro dia eu perguntei para o paciente... Quer dizer, além do potencial causado por esse aquecimento, dos vapores e tudo mais... Pela nicotina, que gera dependência. Por isso vicia muito mais rápido. E é uma nicotina, existem várias gerações, né, de dispositivo eletrônico para fumar. As últimas gerações, elas têm uma super nicotina, que a gente chama, que é uma nicotina com ácido benzoico, que faz ela ter uma chegada no cérebro mais rápida, uma ligação mais rápida com o receptor, e isso num cérebro de uma pessoa mais nova, um adulto jovem que ainda está com um neurônio, né, em formação, gera uma dependência muito mais alta. Então, isso é muito preocupante para a gente, né? Como fica mais fácil, eu tenho uma caneta no meu estojo, eu uso ele várias vezes, eu não tenho que sair para ir lá fumar e voltar, a gente se preocupa com essa quantidade também. Preocupante, muito preocupante. A gente continua falando mais sobre isso no terceiro bloco daqui um pouquinho. É só um instante, a gente já volta. Voltamos aqui neste Câmara Aberta que hoje fala sobre a difícil tarefa de combater esse hábito horroroso e os malefícios que vêm com o hábito de fumar, em todas as suas vertentes, né? Todas as suas formas, né? Todas as suas formas, novas formas, formas disfarçadas, né? E eu queria te falar dessa questão, você falou muito dessa questão da roupagem, né? Da nova roupagem desses cigarros e aquela forma que é a forma do grupo, o narguilé ou narguile, né? Que às vezes você, eu quero pertencer ao grupo, é legal ficar na rodinha compartilhando aquilo ali, mas aquilo ali, apesar de ter essa roupagem de que, não vem, né? Não é danoso, é só uma efígie, é natural. É natural? Não, nem um pouco natural, né? As pessoas têm que entender que tudo que eu vou inalar, que não seja medicação, que não seja o ar puro, né? São gases tóxicos, são ruins para o pulmão,
poeira é ruim para o pulmão, fumaça com substância é ruim para o pulmão, né? Alguns organismos vão ter uma reação mais rápida, então o paciente vai ter sintoma rápido, possivelmente vai descontinuar o uso. Outros talvez precisem de um tempo maior de contato para que comecem a ter sintomas, gerar doenças, enfim. E tem coisas que são, silenciosinhas e de repente quando abre o diagnóstico já tem um câncer, né? Então, tudo que a gente coloca dentro do nosso pulmão, né, que a gente não saiba exatamente o que é, então, é natural, é maconha, por exemplo, a maconha é uma coisa que na pandemia cresceu, eu percebi em consultório, muita ideia de que, é natural, né, não passou por uma indústria, então tudo bem, é tranquilo, tudo bem não, tem substâncias ali, ela, só pelo fato de ter aquelas substâncias que são inaladas e chegam no nosso pulmão, elas podem gerar doenças respiratórias, a gente já tem inúmeros estudos mostrando, né, risco maior de bronquite, de tosse, de evoluir com asma, com DPOC, que é o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. E a gente tem a parte neuropsiquiátrica, né, que é um risco muito grande, porque é uma substância forte, psicoativa, que gera dependência também. E age de formas muito variadas, dependendo do organismo. Tem pessoas que usaram lá maconha uma vez, tiveram surtos psicóticos, né? E depois disso, tratamento com psiquiatra para sempre, com uso de medicações, né? Tem pessoas que usam mais um tempo prolongado e tem redução de QI, já tem exames, né, que mostram redução de QI pelo uso de maconha mesmo. Uso recreativo, eventual, não é legal, não faz mal, né? Então, tem que tomar cuidado com o que se lê por aí, né? Busquem informações corretas, né? Quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Mas pensem que tudo que é fumaça, que é vapor, que vai entrar dentro do teu pulmão, em algum momento isso vai gerar algum sintoma ou alguma doença e tem que realmente tomar bastante cuidado. Forma de combater isso, há alguns direcionamentos do Ministério da Saúde, por exemplo, para... Proibição ajuda no sentido de não ser, daqui a pouco não ter no camelô ali da esquina. Esse ano no verão, na praia, eu vi. Mas o narguilé tem lojas por aí oferecendo... Esse ano eu vi ambulante na praia vendendo cigarro eletrônico, você acredita nisso? E já tinham me falado isso, eu não tinha visto. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Aí eu até coloquei no Instagram ali, falei, pessoal, hoje eu vi pela primeira vez ambulante vendendo cigarro eletrônico na praia. Então, a primeira coisa é evitar essas coisas, o acesso fácil, né? Porque se tem acesso fácil e eu não tenho informação, vou provar, morder a maçã, né? Então, primeiro, proibição para segurar um pouco a avalanche. Depois, o tempo, enquanto está proibido, a gente informar o máximo possível, né? E as pessoas poderem ter noção de onde elas estão entrando, né? Então, assim, cigarro eletrônico, narguile, maconha, cigarro convencional, charuto, cachimbo, tudo isso é ruim. Tudo isso vai te gerar algum problema pulmonar ou cardiovascular, então para coração, para pressão, para risco maior de AVC. Para ter ideia, o cigarro eletrônico saíram estudos, né, de 2019 até agora, cada vez mais, porque agora tem mais gente usando, então a gente está vendo muito mais coisa acontecer, mostrando um risco aumentado 48 vezes maior de ter um infarto, né, paciente jovem, que é o que a gente via quando começaram a fumar também. Risco maior de desenvolver asma, de DPOC, né, que é o enfisema pulmonar, câncer já de pulmão e bexiga relacionados a cigarro eletrônico, narguile, muito risco também da questão do compartilhamento da piteira, né? Porque eles ficam naquela roda social, todo mundo colocando na boca, então doença infecto-contagiosa, tuberculose, covid, herpes, um monte de problemas que a gente pode contaminar de uma pessoa para outra. Não adianta passar álcool em gel na piteira. Não adianta. Olha, mas é complicado, né? Como você falou, além da informação ser disseminada, imagino que se talvez, né? Não sei se aí você como uma profissional de saúde pode falar isso com muito mais segurança do que eu. Campanhas massivas mesmo, campanhas do Ministério mostrando
casos, o que existe, né? O caso, as doenças, Tem uma as doenças associadas. Tem uma doença, a mais grave de todas, que até agora, né, descrita com os cigarros eletrônicos, é a EVALI, que a gente chama, que é uma doença respiratória aguda, só relacionada ali ao uso do cigarro eletrônico. E tiveram vários pacientes que morreram, jovens, adolescentes, adultos jovens, morreram, mais de 80 mortes nos Estados Unidos, final de 2019, início de 2020 ali. Foi aí que acendeu, a gente fala, né? Acendeu o alerta. Porque antes disso, a gente tinha aquela coisa assim, dá para usar para um paciente que não está conseguindo parar de fumar? Não tinha nenhum estudo que provava que ajudava. A gente ficava naquela dúvida, puxa, mas você tem nicotina? Aí tem umas pessoas que falam assim, mas não é toda a essência que tem nicotina. Se não tem a droga que faz você repetir, alguém vai comprar aquilo? Não, então às vezes não tem. Não tem. Se você vai analisar, várias tem. Já saíram estudos mostrando isso. Mais ou menos que nem alguns remédios naturais para emagrecer. Exatamente. Aí tem assim, hormônio tiroidiano, só que daí você ia olhar realmente, pegava aquela planta, tinha... Aí morre de insuficiência hepática, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do que está escrito ali. Primeiro porque depois que aquece, outras coisas vêm, outras substâncias se formam. E segundo porque nem tudo que está escrito ali também. Então tem que cuidar com isso. É uma batalha a cada dia, né, doutora? É uma batalha. Mas eu digo que é um trabalho de formiguinha, sabe? Por exemplo, aqui teve o Fantástico fez uma reportagem muito legal, grande, assim, falando sobre o cigarro eletrônico. O impacto é enorme, né? Das escolas assistindo. O que é uma coisa que aconteceu aqui muito em Itajaí? Algumas escolas, se você for conversar com diretores, professores, toda escola tem suas histórias. Deles pegando os alunos usando, por exemplo, no banheiro, no recreio, em alguma situação, num cantinho. O que a escola, a maioria, fez? Chamou o aluno, conversou e acabou. Não avisou os pais, não chamou todo mundo para conversar sobre aquilo. Puxa, olha a oportunidade. Uma oportunidade de fazer... Para falar para todo mundo sobre o problema, sobre os riscos, né? Exatamente. De repente, fazer um seminário com a escola toda a respeito pedagógico, disso. Que pelo menos uma vez no ano, olha, Feira de Ciências. Vamos falar sobre todas as formas de tabaco, ou contar a história do tabaco para eles saberem como é, saberem que existe uma indústria por trás que quer lucro, que quer viciar os ratinhos ali em uma substância para poder gerar dinheiro a vida inteira. Nossa, doutora, é tanta coisa que a gente... Bom, mas a gente tem que falar e que bom, né, que nós temos pessoas dispostas a nos mostrar isso e vamos fazer circular essa informação, né? Porque é só assim que a gente vai tentar conter pelo menos essa onda, né? Exatamente. Agora, nesses últimos 2 meses, teve bastante informação, né? Em rede social, meu Deus, eu divulgo muito, né? E a sensação que eu tenho é que as pessoas estão, pelo menos, sabendo que não é esse... inocência, não é aquela coisa não é essa inocência tranquila, toda. Não é, as pessoas estão sabendo mais. Aí eu digo, mas será que vai adiantar? Uma coisa é aquele que sabe que faz mal e vai usar. Ok, a opção é livre-arbítrio. Outra coisa é aquele que não sabia, que achou que realmente não era um problema e ele começou a usar. Então, esse que a gente precisa pegar para informar direitinho. Com certeza, essa é uma das nossas missões aqui também. Doutora, olha, muito obrigada pela sua participação, por doar esse tempo para a gente aqui, para fazer essa informação circular também. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV, também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá no YouTube não se esqueça, viu? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta, faça essas informações circularem porque são muito importantes. Até o próximo Câmara Aberta.